Boa noite a todos. Hoje vamos procurar enfatizar uma importante fase no período colonial do Brasil: a vida nos engenhos de açúcar. Uma abordagem sobre o ciclo do açúcar. Parte importante da história do período colonial brasileiro, onde o cultivo da cana-de-açúcar perdurou como principal atividade econômica entre os séculos XVI e XVII. Por que o açúcar foi escolhido? Por que plantar a cana? O açúcar era uma especiaria muito cara na Europa, por ser um produto muito apreciado pelos europeus e ter um alto preço no mercado. Era, portanto, uma atividade bem lucrativa. A combinação entre o clima e o solo no Brasil eram extremamente favoráveis para o cultivo. Essas características foram fundamentais para que a atividade açucareira se consolidasse tão facilmente. As instalações. As propriedades, no geral, eram divididas em casa grande, senzala, capela, casa de máquinas, plantações. Todas essas instalações juntas formavam o engenho. Engenho, o local onde se produzia a cana. A palavra engenho pode ter dois significados no ciclo do açúcar: a unidade de produção ou a propriedade agrícola com características específicas. Em 1532, Portugal enviou Martim Afonso de Souza ao país com a missão de dar início à colonização e proteger o território. Junto com ele vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, trazidas da Ilha da Madeira. Em 1533, mais precisamente na vila de São Vicente, território que está localizado no litoral de São Paulo, foi instalado o primeiro engenho da colônia, fundado por Martins de Souza, que recebeu o nome de Engenho do Governador. E logo o cultivo se espalhou por todo o litoral brasileiro, tendo um melhor desenvolvimento no Nordeste, nos locais onde atualmente se encontram os estados de Pernambuco e Bahia. Estava dada a largada para a produção açucareira no país. A Sociedade do Açúcar. Os donos dessas grandes propriedades rurais eram chamados de senhores de engenho e ficaram conhecidos por serem figuras bastante autoritárias e controladoras, exercendo forte influência a nível regional. A mão de obra utilizada nos engenhos era composta sempre por escravos africanos e os índios. A Casa Grande, residência do senhor de engenho e família. Lugar da moradia. A escolha do local para a implantação das construções e de diferentes materiais nos edifícios componentes dos engenhos de açúcar revelavam a hierarquia social e o sistema de valores dessa sociedade, em formação fundada sobre a família patriarcal. Enquanto a casa grande era construída com material nobre, pedra e cal, e situada na parte mais alta do terreno, as senzalas, construídas com materiais precários, terra, madeira, cipó, ocupavam a parte mais baixa dos terrenos. Por essa razão, poucas dessas habitações chegaram até os nossos dias. A senzala seria a moradia dos escravos. Os engenhos desse período eram, na maioria, copeiros. Casa Grande e capela situavam-se geralmente no ponto mais alto da topografia, ou a meia encosta. A fábrica e casa de purgar, num nível mais baixo, em área plana, próxima a um rio ou braço de mar. Moradas dos trabalhadores também ficavam na parte mais baixa do terreno. Sistema construtivo, principalmente o pau a pique.
também denominado taipa de sebe, taipa de mão, barro armado ou taipa de sopapo, utilizado nos edifícios da casa grande, capela, fábrica, casa de moradores e demais oficinas. Aí tem uma amostra, um exemplo da casa de pau a pique, da construção feita em pau a pique. Estrutura da técnica em pau a pique. As capelas, tratamento mais apurado que as casas grandes, mantendo a simplicidade. As fábricas, requinte construtivo, muitas edificadas em arcaria de pedra ou tijolo, revelando a prática e o interesse de reinvestir o lucro na produção, já que a economia possibilitava o retorno. O engenho. Ali nós temos no número 1 a casa grande, sempre localizada no ponto mais alto. Logo em seguida, próximo à casa grande, tem ali o número 2, que é a capela, local de oração, de cultos, sempre destinado à família dos senhores de engenho. O número 3 está representado aí numa parte mais baixa, como sendo a moenda. E o quarto, a senzala, local de moradia dos escravos. Os escravos. A mão de obra escrava e de origem africana foi preponderante durante todo o período. Os negros escravizados eram responsáveis por todas as etapas, desde o plantio e o cultivo da cana até a produção do açúcar. Canavial seria o local onde era plantada a cana-de-açúcar. A cana era transportada até a casa da moenda usando os chamados carros de boi. Máquina de moer cana, que seria o moinho. No princípio, a moagem da cana era feita utilizando a mão de obra escrava. Além desse método, foi desenvolvido outras alternativas para colocar em funcionamento as máquinas de moer cana. Seriam elas a real e a trapiche. O engenho real seria um engenho movido à força d'água. Este era comum nos senhores de engenhos mais ricos. Era denominado engenho real. E o engenho movido à tração animal. Este era denominado engenho trapiche. A crise da economia açucareira, período que compreende o final do ciclo. Os holandeses foram responsáveis por financiar e refinar e distribuir o açúcar na Europa. No século XVII, invadiram o Nordeste brasileiro, permanecendo por cerca de 15 anos. Após sua expulsão, começaram a produzir o açúcar nas Antilhas, gerando assim concorrência com a produção brasileira. As exportações da colônia foram cada vez diminuindo. As causas da decadência do ciclo da cana. Chega ao fim o ciclo da cana, quando o ouro é encontrado. Começa um novo ciclo, o ciclo da mineração. É preciso enfatizar que, mesmo assim, a produção de açúcar no Brasil não parou, igual muitos pensam. Só não era tão lucrativo como antes. O ciclo da cana dura aproximadamente 150 anos, de 1530 a 1690. Obrigado pela atenção de todos.